No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente monta uma lista de leitura, uma biblioteca pessoal e forma um plano de estudos. Então, bom, para começar, né, partindo do princípio, né, de que a gente deve ter uma vida de estudos, isso não só na questão do sentido intelectual, de buscar a verdade, né, da filosofia, da história, mas também do estudo pessoal, do estudo na parte profissional, né, da nossa vida em geral. Né? O estudo é algo muito importante porque o estudo é a busca pelo conhecimento, né? O estudo é a filosofia, no final das contas, né? Que é a busca pelo conhecimento. E a busca pela verdade, e a verdade é Cristo. Então, o estudo é o centro da nossa vida no sentido de que a gente deve estudar para buscar a verdade, né? Isso seja na nossa fé, seja na história, na filosofia, em todas as áreas do conhecimento, né? E, bom, tratando um pouco então de como estudar, né? É interessante que a gente parta do princípio, né, de que a gente tem essa necessidade e partindo desse princípio então a gente começa a estruturar algumas coisas, né? Então eu não quero passar aqui para vocês uma lista de leitura pronta, né, quais livros vocês têm que comprar para poder estudar, mas eu quero ajudar vocês a formarem a própria biblioteca pessoal de vocês e a própria lista de leitura de vocês, né? Então o sentido é o seguinte, né? Nós temos essa direção, nós devemos utilizar de obras e de meios que nos apontem para essa direção, certo? Que é o conhecimento. Né? Então, se a gente vai estudar nosso trabalho para crescer profissionalmente, a gente deve estudar aquelas questões que são necessárias para nós. Né? Então, se o professor é professor de filosofia, né? Tu tem que estudar filosofia para melhorar no teu trabalho, mas tu também tem que estudar métodos de ensino para poder ensinar melhor. Agora, se tu trabalha com engenharia, você vai ter que estudar engenharia para poder trabalhar melhor, né? Mas, de modo geral, o estudo, a busca pela filosofia, da literatura, história, também é algo importante, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa estudar e realmente desenvolver um conhecimento intelectual para sermos pessoas melhores, em última instância, para sermos salvos. Então, eu acho que é bom começar partindo do seguinte princípio, de que é você anotar num papel, né? Pega uma folha em branco e começa a escrever e vai escrevendo basicamente as questões que você tem dúvida e que você não sabe muito bem como resolver essa dúvida, né? Por exemplo, eu gosto de filosofia, né? Então, só voltando um pouco antes de entrar no exemplo, é interessante também ser coisas que você tem um afeto. Então, por exemplo, eu gosto de estudar filosofia e eu tenho dúvida nessa questão aqui. Então, é um bom começo para eu começar a desenvolver minha vida de estudos. Realmente é um bom começo. Agora, se você, né, você gosta de, sei lá, gosta de literatura fantástica e você tem uma dúvida filosófica lá muito profunda e você fala, vou começar por essa dúvida filosófica, mas você não tem muito interesse em ler Platão, sei lá, né? E talvez começar a estudar pela literatura, por Tolkien, Lewis, né, fosse melhor, você vai acabar perdendo interesse na leitura. Então é bom começar, né, lendo por algo que você tenha interesse, né, ter uma afeição, realmente um gosto, né, de estudar aquilo e realmente seja algo que você tem uma dúvida sincera sobre que você necessita sanar aquela dúvida, né? Então, ou uma necessidade que você tem de preencher algo na sua vida que você percebe que aquela leitura vai fazer aquilo. Então, eu gosto muito de literatura fantástica, eu vou começar a ler literatura fantástica, né? Por onde é que eu começo? Eu gosto muito dos filmes do Tolkien, então eu vou começar lendo o Hobbit. Muito bom, aí você começa a estruturar. Eu li o Hobbit, quero continuar na sequência do Senhor dos Anéis, quero ir pro Silmarillion, na obra do Tolkien, né? Tem um vídeo aqui no canal já só sobre Tolkien, eu recomendo vocês assistirem, se é o interesse de vocês, né? Mas se é esse o interesse, então por quais obras eu começo, quais obras eu compro? Não, meu interesse é filosofia, mais filosofia política, então eu vou começar comprando Platão, Aristóteles, montando essa biblioteca, começar lendo essas obras, e conforme essas obras vão sendo lidas, eu começo a ver quais dúvidas surgem e vou comprando outras obras, né, que preencham essas dúvidas. Então isso é algo interessante, a gente realmente começar a estudar e a ler algo que a gente tem interesse, algo que a gente perceba que a gente necessita. Né? Então, no caso da filosofia, no caso da história, serve de modo geral para tudo isso, mesmo para matemática, gramática, sei lá, língua portuguesa, inglês, engenharia, qualquer assunto realmente. Começa por algo que você tem gosto, né? Porque assim, já adianto para vocês, isso aqui, né? Eu acho que todo mundo que lê realmente sabe que ler é algo extremamente chato. Realmente não causa estímulo em nós profundo assim, né, a leitura de um livro de filosofia, né? Claro que conforme a gente vai lendo, a gente vai tomando gosto pelo conhecimento que a gente está alcançando, mas a leitura em si não é o prazer do negócio, né? O prazer é realmente o conhecimento que a gente adquire. Então, se a gente começar a ler algo que a gente não gosta, a gente nunca vai tomar gosto pela leitura e começar a realmente ler de fato. Então, comece por algo que você tem interesse. Esse é um bom começo.
né? Começar por algo que você goste. A partir daí, você começa a comprar obras que estejam dentro desse seu interesse, né? E um bom meio de conseguir isso, de saber quais são as boas obras, é pesquisando. Então, hoje a gente tem a internet, muito fácil acesso, coloca no YouTube ali, né? Livros sobre tal assunto, e daí você começa a olhar. Eu tenho um professor meu de filosofia que ele tem uma visão de mundo mais alinhada com a minha, uma visão cosmológica mais alinhada com a minha, ele é cristão como eu, então eu vou lá pedir um conselho para ele, né? Então, realmente, vai lá e peça um conselho, né? Vê se ele te ajuda com isso. Ver com um professor que você tenha na faculdade, na escola, com um pai, com um parente que estude, que tenha um conhecimento sobre aquilo, pergunte, né? Eu queria estudar não sei o quê. Por onde é que tu acha que eu posso começar se eu tenho essa necessidade aqui, né? Eu preciso suprir isso aqui. Começa por aqui. Então vou começar por aqui. Não gostei. Porcaria, né? Esse livro aqui. Não gostei realmente. Vai lá e começa por outro então, né? Vai para outro livro, né? E assim vai formando essa lista de leitura própria, né? Que é realmente você pega um assunto e começa a montar uma biblioteca em cima daquele assunto para você estudar, né? Então, por exemplo, eu agora estou nessa questão de estudar muito educação clássica, né, e as línguas clássicas. Então eu já montei, né, um pedaço aqui da minha biblioteca aqui no cantinho, né, mais coisa que eu tenho ainda, sobre educação clássica. Então eu fui lá e comecei a pesquisar obras na internet, comecei a pesquisar vídeo no YouTube, comecei a pesquisar texto, artigo na internet sobre livros, fui montando, olha, essa obra aqui de Hugo de São Vítor é algo que eu quero, é algo que trata sobre algo que eu quero estudar, essa outra obra aqui do Sertilanges, A Vida Intelectual, essa obra aqui sobre as artes liberais, o Trivium de Santo Agostinho, são obras que estão no interesse que eu quero buscar aqui, né? Então tu vai montando essa lista de leitura própria, né? Eu vejo que essas obras aqui, o pessoal que eu confio recomenda, são obras que vão estar no meu interesse, que é daquele assunto que eu quero estudar, então vou ler essas obras, né? E começa, assim, eu recomendo, assim, compra uns 5 livros, assim, para começar, né? Pode ser de assuntos diferentes e começa por eles, né? Assim, se você quer estudar educação clássica de modo geral, assim, né, não faço ideia do que ler, eu não conheço ninguém, não sei nada. Pega a Ilíada e a Odisseia e lê a Ilíada e a Odisseia. Eu não vou entender nada. Não importa, lê. Tu não vai entender nada, eu não sei onde é que eu pesquiso, eu não sei nada. Começa por um começo. Começa pela Ilíada e a Odisseia, que é o começo de tudo, é o começo da educação no Ocidente. Então vai lá e começa. Eu não sei por onde ler, mas gosto um pouco de literatura, vai lá e pega o Ilíada e a Odisseia, pega o Don Quixote. Né? Não vai pegar a Divina Comédia também, que tu não vai entender nada, né? Mas pega uma obra que seja fácil de entender, né? Relativamente mais fácil, que tu tenha gosto, né? Eu gosto mais de aventura, de ação. Pega o Júlio Verne, o Robert Louis Stevenson, o Tolkien, o George MacDonald, o Fantasy é muito legal também para quem começa a ler. Pega umas obras que despertem teu interesse, né? Então na literatura eu recomendo. Don Quixote é uma obra que é fácil de ler, né? Que realmente tem muitas edições em português, até no original em espanhol, edições em espanhol. É um espanhol que é tranquilo de ler, quem tem um conhecimento gramatical do português, né? E um pouco de conhecimento de latim, talvez, um pouco de contato com o espanhol, vai conseguir ler, né? Até o original em espanhol, mas nós temos boas traduções também para o português, né? É uma boa obra para começar. Homero também. Camões não vai ser tão fácil de compreender, mas também em português acho que é muito bom de ler. Machado de Assis é excelente para quem quer começar na literatura. Os contos do Machado são excelentes para quem quer começar a ler. Certo? Pegar um volume de contos escolhidos do Machado. Machado de Assis está em domínio público, né? Então tu pesquisa na internet e tu acha a obra completa dele, inteira, né? Então acho que vale muito a pena. O Machado de Assis para começar. O Gustavo Corsão também é muito bom, tem um português muito bonito, né? Começar por literatura portuguesa, brasileira, né? Que seja na tua língua também é algo muito bom, né? Porque tu vai despertando interesse, né? Pela língua, né? Que é algo que é excelente também nessa questão da leitura, né? E da vida de estudos, né? Então acho que é um ótimo começo a literatura, né? Porque essa parte de formar o imaginário é muito importante, porque o imaginário é a base para depois a filosofia, né? Que a filosofia vai tomar o discernimento dos pensamentos, né? Então a gente formar o imaginário é isso, é nós preenchermos a nossa cabeça, né, com ideias boas e verdadeiras sobre diversos assuntos. Então obras de literatura, né, como Don Quixote, como Homero, como Tolkien, vão formando o nosso imaginário porque vão mostrando as partes do mundo boas, as partes verdadeiras. E daí a filosofia vai estruturar em cima disso e vai dar um bom estudo filosófico, né?
Quer começar com filosofia, vida de estudos, a vida intelectual do padre Sertilanges, né, os livros mais introdutórios do Hugo de São Vítor, Opúsculo sobre o modo de aprender a meditar, é muito bom. Então esse é um bom começo, né, para formar uma lista de estudos. Né? A ideia aqui é resumir brevemente isso. Comecem desse jeito. Procurem um assunto que vocês têm gosto e têm interesse naquilo. E procurem um livro daqueles. Quero começar a ler, não faço ideia do que ler, começa por literatura. Machado de Assis, Camões, Cervantes, Homero. A gente às vezes olha Homero, nossa, Homero é um poema épico de 600 páginas. Mas tu começa a ler, tu percebe que não é tudo isso. Né? Ah, não consigo ler nem isso. Então lê os mitos gregos, né? Pega o livro de ouro da mitologia lá, do Bulfinch lá, né? Começa a ler os mitos gregos, começa a ler histórias de contos de fada, começa a ler os irmãos Grimm e vai lendo, né? Vai formando teu imaginário, vai começando a ler coisas que são mais fáceis. Vai pensar às vezes, isso aqui é coisa de criança, eu vou ler, sei lá, Alice no País das Maravilhas. Ou tu vai ler aquilo ali e tu vai, cara, não tem como isso aqui ser um livro de criança, porque eu não entendi nada, imagina a criança, né? Então, assim, né? Pega uma obra que realmente vai ser fácil de começar a ler, que tu tem interesse. Porque se tu for começar, quero estudar filosofia, vou começar por Platão e Aristóteles, cara, tu não vai entender nada, tu vai desistir. Porque fica uma coisa que é chata, que tu não vai entender. Tu fala, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não estou entendendo, eu não consigo ler isso aqui, eu não entendo nada que o cara está falando, por que eu vou ficar aqui lendo? Realmente, por que tu vai ficar lendo se tu não entende nada? Vai buscar formar o imaginário, ter um conhecimento de lógica, de retórica, de gramática, o trivium, o básico, né? E começa a ler, né? Trivium do Santo Agostinho é muito bom para começar também. O Lógica Socrática do Peter Crift para começar nas artes liberais é muito bom também, uma outra obra que eu gosto muito. Já tem vídeo aqui no canal também. Eu já tenho vídeo sobre alguma dessas obras sobre educação que eu vou deixar nos cards aqui na tela final, né, na descrição também. Entre no canal no YouTube, aqui no meu canal, e procura lá, tem bastante vídeo sobre recomendações, né? Eu tenho alguns vídeos sobre recomendações de livros para católicos, para educação clássica, sobre Tolkien, sobre Chesterton. Então, né, procurem canais de pessoas que vocês confiem e vão atrás de obras boas que vocês tenham interesse, né? Boas editoras também, a Eclésia, a Sétimo Selo tem excelentes obras de literatura, né? E a gente aqui tem uma parceria com a CEDET, né? Então vocês podem utilizar o Arthur 5, é o cupom meu, Arthur 5, Arthur com TH, que vocês ganham 5% de desconto em qualquer compra no site da Eclésia. Então tem ótimas obras lá, é um ótimo começo, né? Para vocês começarem nessa vida de estudos e literatura, né? O C.S. Lewis é muito bom para começar também nessa parte de filosofia, de apologética católica, cristã, o São Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, obras que introduzam a eles. A gente tem o São Tomás de Aquino do João Amial, que é muito bom também, que vai introduzir o São Tomás de Aquino. São obras introdutórias, né? Então, mas realmente procurem antes de buscarem uma lista pronta, procurem obras que vocês tenham interesse em assuntos que vocês vão gostar. Basicamente isso que eu tinha para falar aqui para vocês também. Se inscrevam no canal para ter mais conteúdo. A gente vai falar bastante de vida de estudos ainda. Vamos falar, né, de como montar bem uma lista de determinado assunto ainda. Esse vídeo a ideia era falar mais geral para vocês terem uma noção geral. A gente vai aprofundar mais ainda. Então se inscrevam no canal para não perder esses próximos vídeos. Também se inscrevam na newsletter, o link vai estar aqui na descrição. Também tem um link para alguns dos livros que eu citei aqui. O link para a livraria da Eclésia com o nosso cupom de desconto. Vocês ganham um desconto bom lá, certo? E se inscrevam na newsletter, vocês ganham o livro Arte Clássica da Memória, os primeiros inscritos, ou quem inscrever no pago lá no Substack também ganha o livro Arte Clássica da Memória, então que vai tratar um pouco da memória. É muito bom também ter uma boa memória para quem está começando, vale a pena. É isso, então fiquem com Deus, Deus os abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.